E aí, gente, beleza? Vamos aqui começar uma nova questão, né? Questão 1.4. Agora, diferente das outras questões que a gente já vem resolvendo, é uma questão que já envolve vetores, né? Que são representados por essa setinha aqui em cima dos pontos, né? Então, o vetor aqui, no caso, ele tá começando no A e tá terminando no B. E a gente representa ele com a setinha em cima, certo? E aqui a outra questão de prova também. Mas antes da gente começar a provar, eu vou colocar aqui algumas propriedades de vetores. Primeiramente, a gente tem o vetor nulo, né? Que é representado dessa forminha aqui, que é o zero com uma setinha em cima. Outra propriedadezinha de vetor é que se eu tenho um vetor AB, eu posso representar o inverso dele com o sinal de menos, certo? Aí eu coloco menos BA, certo? BA é o inverso de AB. Sendo que quando eu coloco o sinal de menos, é como se eu estivesse invertendo o que já estava invertido, certo? Então, é como se AB fosse igual ao AB, certo? Que é como se estivesse invertendo BA, que seria AB. Então, eu tenho essa propriedadezinha. Eu tenho algumas propriedadezinhas também de soma. Por exemplo, se eu estou em um ponto A e eu quero chegar em um ponto D, eu posso fazer uma soma, né? Então, eu sei que, por exemplo, eu estou no ponto A e quero chegar no ponto D, que seria o meu vetor AD. Eu posso ir do ponto A para o ponto B e depois do ponto B para o ponto D, certo? Eu posso fazer uma soma de vetores. Se eu quiser ir de um ponto para o outro. Eu posso ir tanto direto, quanto eu posso ir fazendo vários caminhos até chegar no D, certo? O que importa é o começo e o final. Outra coisa também é que qualquer vetor, por exemplo, um vetor U, se eu somar ele com um vetor nulo, ele vai ser o próprio vetor, certo? O vetor nulo, ele é um vetor que ele não tem comprimento, o comprimento dele é zero, ele é paralelo a qualquer vetor, certo? Então, essas são duas coisinhas importantes do vetor nulo. Então, aqui a gente tem o vetor U mais o vetor nulo igual ao próprio vetor. E eu tenho também uma outra propriedadezinha, que é a propriedade do oposto, que é o quê? Se eu pegar um vetor U e fizer uma soma dele, né, com o oposto dele, isso aqui vai dar igual ao vetor nulo, certo? Outra propriedadezinha importante é que, por exemplo, se eu fizer U mais V, é a mesma coisa que V mais U, certo? Então, a gente está pronto para fazer a nossa questão. No caso aqui, a 1.4, eu tenho que AB é igual a CD, então AB é igual a CD, e AC, e eu quero que prove que AC é igual a BD. Nesse tipo de questão, você pode provar tanto como a gente já estava provando antigamente, com o segmento orientado, que é provando que esses dois vetores têm o mesmo sentido, mesma direção e mesmo comprimento, certo? Como também a gente pode provar de outra forma, que é fazendo algumas operações, certo? Que a gente não pode fazer com segmento orientado, mas a gente já pode fazer com vetor. Então, aqui eu tenho que AC é igual a BD, certo? Eu quero provar isso. Então, vamos representar o meu segmento AC como soma de outros vetores, certo? Como eu posso sair de A e chegar em C de outra forma, sem ser AC? Eu posso seguir esse caminhozinho, certo? Então, eu vou reescrever AC como sendo AB mais BD mais DC, certo? Aqui eu estou reescrevendo AC como esse caminho aqui. Assim como eu posso representar BD, BD como sendo BA mais AC mais CD, certo? Como eu quero que isso aqui seja igual, quer dizer, como eu quero que AC seja igual a BD, então eu vou igualar esses dois aqui, certo? E ver se dá um resultado possível. Logo igualando esse segmento aqui a esse segmento aqui, eu vou ter de um lado AB mais BD mais DC igual a BA mais AC mais CD, certo?
Aqui eu estou supondo para ver se eu encontro alguma coisa, beleza? Então, AB e eu tenho DC, né? Eu sei que AB é igual a CD, mas quem que é DC? Eu vou lembrar dessa propriedadezinha aqui, ó, que AB é igual a menos BA, por exemplo. Então, se eu tenho DC, DC é a mesma coisa que menos CD, certo? É a mesma coisa que isso. Então, onde tiver DC, eu vou substituir por menos CD. Então, reescrevendo aqui, vou ter AB mais BD menos CD, certo? Agora vamos para o outro lado. Para o outro lado aqui eu tenho BA, eu tenho AC e tenho CD, certo? BA eu posso reescrever como, seguindo o mesmo raciocínio, né? BA é menos AB, certo? Então, eu vou reescrever BA como menos AB mais AC mais CD. Certo, mas por que eu transformei o BA e não o CD? Porque eu tenho informação sobre AB, certo? Eu tenho informação sobre AB, então eu coloquei na forma do vetor que eu tenho, né, alguma informação. Certo? AB eu sei que é igual a CD, então onde tiver AB eu posso substituir por CD. Então, como AB é igual a CD, então vou escrever CD no lugar de AB, certo? Mais BD menos CD igual a... Mesma coisa aqui, vou substituir por menos CD, certo? Que AB é igual a CD. Mais AC mais CD. Certo? Aqui eu posso usar outra propriedade, né? Que é a propriedade que se eu pegar um vetor e somar com o inverso dele, eu vou ter o vetor nulo. Então, CD menos CD, que é a mesma coisa que U menos U, eu vou ter o vetor nulo. Então, o vetor nulo mais BD. Certo? E aqui, nesse caso, eu tenho menos CD mais CD, que é a mesma coisa do U menos U também. Então, também vou ter o vetor nulo mais AC. Agora, utilizando a propriedade do elemento neutro, né, que é um vetor somado com o vetor nulo, vai dar o próprio vetor. Então, o vetor nulo somado com BD vai dar o próprio BD. E do outro lado, o vetor nulo somado com AC vai dar o próprio AC, certo? Pronto. Aqui eu descobri que AC é igual a BD, que nem o que a gente estava supondo, né, no começo. Para formar essa igualdade aqui, eu supus que AC seria igual a BD. E no final, eu descobri que essa suposição estava certa, porque deu que BD é igual a C, certo? Logo, está aprovado. Esse meu item B ele vai seguir o mesmo raciocínio, certo? Eu não vou fazer aqui, porque para não se tornar muito repetitivo, mas qualquer dúvida, vocês podem me falar, beleza? Então é isso, gente. Curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. E é isso aí, valeu.